Olá, muito obrigado pela sua participação no nosso programa aqui. Esse é um programa, é uma informação que nós mandamos aí pela internet que pretende ser de duas vias e duas mãos. Nós queremos que você intervenha, que você mande coisas para a gente, que você faça perguntas, que você assista esses programas, que entre em contato via a imagem conosco para a gente encaminhar as questões, para você saber com quem você está falando e, evidentemente, até entrar em contato com as pessoas que nós entrevistamos, né? E hoje nós vamos trazer mais uma vez, eu já trouxe uma vez aqui, o Dr. Lísias Castilho, que é um urologista que trata das afecções e das doenças do sistema urinário e genital, masculino e feminino, e que está nos falando sobre uropediatria ou urologia pediátrica. Da outra vez ele falou muito de infecção urinária, e hoje nós resolvemos, em função das necessidades que as pessoas têm, trazer ele para conversar de outras coisas. Nós vamos falar sobre enurese, o famoso xixi na cama, o xixi na roupa, a criança que perde urina de dia ou de noite, que a gente chama de enurese noturna ou diurna. Vamos falar um pouco da adolescência, dos problemas genitais, dos problemas de infecção, do HIV, da AIDS, com o Dr. Lísias. O Dr. Lísias, ele é professor livre docente da Universidade de São Paulo, e ele é também diretor do Instituto do Rádio de Campinas, né? E eu o trouxe para falar um pouco mais dessa questão pediátrica aí. Como você já falou muito no outro programa de infecção urinária, Lísias, vamos conversar um pouquinho sobre a questão que também é frequente nos consultórios de pediatria. É a criança que tem perda urinária inconsciente ou sem vontade, que as famílias não controlam, que faz xixi na cama. Como é que é essa questão? O que os urologistas estão pensando hoje? Eu queria falar de duas questões muito frequentes, que têm importância diferente em termos de patologia, do que é normal, que é a enurese e a bexiga hiperativa. Tá. Falando da enurese, que é o xixi na cama, principalmente a enurese noturna, que é a criança que faz xixi na cama enquanto dorme. Isso é muito frequente. E é considerado, ainda mais hoje que a criança é socializada muito precocemente, ela vai ao acampamento em Campos do Jordão com 4 anos de idade, ela vai à casa dos amiguinhos com 3 anos e tal, e aí exige-se dela que ela não faça xixi na cama na casa dos outros, nem na casa dos avós, nem no acampamento e tal. Aí você vê criança de 5 anos usando fralda, né? Para dormir, é terrível. Na verdade é uma neurose familiar. Os pais é que são os mais patológicos nessa história. A criança é normal. E a criança pode fazer xixi na cama até 7, 8 anos de idade. Criança normal. Mais ou menos 15% das crianças deixa de fazer xixi por ano. Se você fizer a conta, ao redor de 7 anos a maioria delas já deixou de fazer xixi na cama à noite e nunca mais faz. Mas a partir de 1 ano e meio, quando se controla as fraldas, a mãe fica apavorada e querem que pare de fazer xixi, né? Mas acontece que você tem que jogar com 15% ao ano, isso não acontece em 2 anos, vai acontecendo aos pouquinhos. Então, um episódio ocasional... Você acha que 1 ano e meio é uma idade boa para tirar a fralda? Acho que não tem pressa, 1 ano e meio, 2... nessa idade, né? Aos poucos. Eu oriento a partir de 1 ano e meio. Aos poucos, bem aos poucos. É uma negociação lenta e tal, igual o uso do piniquinho, não tem pressa. Tá. A pressa, eu acho que atrapalha, cria uma neurose na criança. Então, eu aconselho que os pais tenham paciência com seus filhos até 6, 7, 8 anos de idade. E paciência se fizerem xixi na cama, paciência. A partir daí, por razões inclusive sociais, aqui a criança é muito solicitada hoje em dia para atividades aqui e ali, e a noite do pijama, e vai à casa do amigo, e dorme 2, 3 vezes por mês fora de casa, acampamento, férias, exige-se um tratamento a partir dessa idade. Que idade você está falando? 7, 8 anos de idade. Eu não faria nada até aí. É porque os propagandistas vêm falando pra gente a partir de 3, 4 Eu não faria cedo, nada, né? Por respeito à criança até 7, 8 anos de idade. Nem hormônio, nada. Estatisticamente a criança entra numa faixa de absoluta normalidade se ela fizer xixi na cama até essa idade. A partir daí, o fenômeno é neurotizante, porque aí a criança começa a ficar com complexo, é criticada pelos amigos, pelos irmãos, cheira a urina, colchão, bullying, né? apanha, bullying, etc. E a partir daí então você deve tratar com remédios, são vários remédios disponíveis, remédios muito antigos, como o tofranil, que é um negócio que já veio antidepressivo, lá né? atrás, funciona até hoje. E como esses remédios mais modernos que são para reduzir a produção de urina durante a noite. E você trata, porque senão o que acontece? A criança vai ficando doente, mentalmente doente, e pode chegar até a adolescência com a enurese.
Eu já tratei de pessoas que chegaram até os 20 e poucos anos de idade, virgens de tratamento. Sempre fizeram xixi na cama e estavam, por exemplo, um caso específico, estava noivo. E ele ia se casar numa data X. E ele escondeu da noiva isso. Então, há pessoas que levam isso até a vida adulta. Tem até uma história engraçada e uma piadinha sobre isso, do cara que falou, vai num psicólogo que ele vai resolver o teu problema e tal. E aí depois se encontraram com o cara e falou, como é, tudo bem? Tá ótimo. Ah, então você parou de fazer xixi da cama? Falou, não, agora eu não dou bola. É uma piada meio preconceituosa, mas... Não, mas tem que dar bola. Eu acho que os pais... É verdadeira. A ponta, o lado da corda que arrebenta mais hoje é o lado da pressa. Os pais fazem uma pressão violenta sobre o pediatra, sobre o neuropediatra, sobre o urologista, falando assim, todos os amiguinhos... A pessoa se sente diminuída, né? Todos os amiguinhos do meu filho de 4 anos não fazem mais xixi na cama, e o meu faz. Ele está sendo vítima de preconceito, de bullying. Aí vai para a casa de alguém, põe a fralda, né? Com 8 anos de idade. Né? Então, na verdade, e aprendi isso com o grande professor Sami Arap, um grande uropediatra, um dos pioneiros da uropediatria no Brasil, muito atuante hoje, perto dos seus 80 anos de idade, ele disse, olha, normalmente você tem que colocar a criança no colo, colocar os pais do lado, explicar o que é normal, o que é anormal, e acabou, pacifica o lar. Dessas crianças que fazem xixi à noite e que o pessoal acha que é porque elas estão com sensibilidade, que o esfíncter precisa ser aumentado e aí vem esses remédios antigamente que faziam aumentar, ou então a história de botar despertador, acordar a criança de madrugada, tudo, você acha que isso não tem sentido? Não, isso é absolutamente... Mesmo depois dos 7 anos? Não, absolutamente. Eu acho que se chegou aos 7, 8 anos de idade, o tratamento é farmacológico. Não adianta nada disso. Não, e a criança que faz xixi na cama porque ela herdou. Você pode ver que 95% das crianças que fazem xixi na cama tem um parente direto que fez xixi na cama até mais tarde. Então, a criança que faz xixi na cama é vítima de uma genética, de uma questão familiar, não tem nenhum problema isso. E isso está associado a quê? É a maior produção de urina noturna, falta de hormônio antidiurético noturno que ele produz mais, esfíncter que às vezes está mais relaxado, tem alguma explicação fisiológica? A capacidade funcional da bexiga é diminuída. A bexiga não aceita tanto volume, ela não amadureceu tanto para aceitar, por exemplo, meio litro, ela aceita 250 ml, então ela é menor fisiologicamente falando, e é por isso que a criança faz xixi mais vezes. Agora, na idade adulta, às vezes, nas pessoas mais velhas, isso volta a acontecer também. O cara tem que levantar de noite, mas é por causa da questão prostática, né? Que aumenta e diminui o volume urinário. Exato, é a mesma coisa, né? Mecanismo. Isso me lembra do outro ponto da criança, que isso é muito importante, que é chamada doença da bexiga, bexiga hiperativa. O próprio nome diz que é a bexiga hiperativa e a bexiga que é muito agitada. O que é isso? Isso acomete 17% da população com mais de 60 anos de idade. Mas acomete crianças, adolescentes, mesmo crianças pequenas. O que é a criança que tem bexiga hiperativa? É a criança que faz xixi muito frequentemente. Por definição, mais do que 8 vezes em 24 horas. Aquela que sai correndo para fazer xixi de vez em quando. E né? tem esses episódios de urgência. Dá uma vontade no meio da aula. Ela quer que saia. E a professora começa a falar, você é malandro. Ou malandra, quer sair toda hora para fazer xixi. E começa a não deixar a criança fazer xixi na calça, aí vítima de bullying e tal. Então o que é bexiga hiperativa? É a bexiga que quer funcionar mais vezes do que precisa. E isso cria uma situação embaraçosa, socialmente falando, e parece sem vergonhice da criança. E não é, e frequentemente escapa um pouquinho de xixi. Essa doença, que ela é uma doença chamada doença hiperativa, ela é alimentada pela cafeína, que está na Coca-Cola, no chocolate, no chá, no Red Bull, que algumas crianças levam para a escola, e no próprio café, que algumas crianças tomam, no Nescau, no Toddy, etc. Ou seja, a cafeína é um alimentador da hiperatividade. Então a criança que é muito estimulada pela cafeína, que às vezes os pais nem sabem que tem cafeína naquela coisa ali que ela está comendo ou bebendo, a criança começa a ter mais atividade da bexiga ainda. E às vezes os pediatras usam cafeína terapeuticamente, né? Antigamente se usava muita cafeína nas crianças hiperativas, né? Que depois se substituiu por outros remédios, mas tinha gente que dava envelope de cafeína que equivalia a 5, 6 cafezinhos para a criança tomar para tentar diminuir a hiperatividade. Paradoxal, a criança muito ativa e tomava cafeína para inibir a hiperatividade. Exato. É uma outra discussão de um outro tema. Então né? tem criança que toma Toddy de manhã, leva uma barra de chocolate para casa, toma Coca-Cola na hora do lanche, ela é muito estimulada com cafeína. E a bexiga também. Então o que acontece? A bexiga hiperativa é uma doença, não é uma situação funcional como a enurese, e ela deve ser tratada. Começando pela dieta, abstinência de cafeína e eventualmente um calmantezinho da bexiga.
Porque aí a criança cai para um número menor do que 8 vezes em 24 horas, vamos dizer, uma criança de 10 anos, que faz xixi 15 vezes por dia, ela pode, com medicação e dieta, baixar esse número para 7, para 8, que é o normal. Aí diminui aquela urgência, diminui aquele embaraço social. Isso você vê em crianças que tem na cabeça todos os trajetos de banheiros. Vai sair de casa, ela é a última a sair de casa porque vai fazer xixi. Chega no shopping center, cadê o banheiro? No meio dos filmes, do cinema lá, vai fazer xixi. Está no carro, tem que parar o carro para fazer xixi. Então essa criança, ela tem uma bexiga hiperativa, até prova em contrário, ela precisa ser tratada. Ela não é neurológica, como é que trata isso? Sem vergonha. O tratamento é dieta e os anticolinérgicos. São remédios que atuam na bexiga, são calmantes da bexiga. Isso funciona para adulto e para criança. E que se usava também nos casos de enurese, né? À noite, às vezes. Se usou, não se usa mais, para você dar o remédio quando a bexiga é hiperativa e provoca enurese. Já são duas coisas diferentes. Mas a hiperatividade é subdiagnosticada no meio pediátrico e no meio urológico e no meio geriátrico. Veja, quando eu falo em 17% da população de mais de 60 anos, esse número é enorme. E esse número tem no Brasil, tem no primeiro mundo, por razões degenerativas. A bexiga e o sistema nervoso degeneram ao ponto de permitir essas contrações da bexiga fora de ordem. Muito bem. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho nesse programa também de uma coisa que eu sei que você trabalha muito com os adolescentes e com os problemas que fazem os adolescentes procurarem um especialista como você. Como é que está essa questão da sexualidade, das doenças venéreas, do HIV, da AIDS, a problemática da sexualização precoce, da entrada na vida sexual hoje muito precoce, principalmente das meninas que anteciparam, os meninos sempre foram um pouco mais cedo, mas agora as meninas também estão assim, né? E eu tenho me assustado, tenho visto crianças, adolescentes com filhos pequenos, um drama, né? 15 anos com um bebezinho, eu vi essa semana um. E essas crianças, são duas crianças, precisa ajuda da... Como é que está essa situação? Prevenção das doenças venéreas, utilização de proteção, isso tudo cai no teu consultório em grande quantidade? Cai. Quem frequenta mais o consultório como adolescente é o adolescente masculino. A adolescente vem por outro motivo, ela vem por causa de cistite aguda. Uma infecção urinária aguda chamada cistite é pós-coito até que se prove o contrário. Então, quando você está diante de uma menina que tem uma cistite, você pode ter certeza de que ela tem uma cistite pós-coito. Ela pode ter 11 anos de idade e frequentemente cai na mão do pediatra ou do urologista. Bom, um menino adolescente que frequenta mais o consultório do urologista vai lá geralmente por dúvidas. Se o pênis é normal, se o tamanho do pênis é normal, se a presença do freio bala no prepulsão é normal, se operando aquilo o pênis não fica mais comprido e tal. Quer dizer, os adolescentes têm alguma coisa para aumentar o pênis, essa mania, né? Tem essa fantasia de querer ter um pênis enorme. Né? Tem propaganda na televisão, né, que aumenta o pênis, que é tudo mentira. Mas se você entrar na internet agora, você vai ver que existem N aparelhos, mecanismos, ímãs, etc., de crescimento e engrossamento do pênis. Que nenhum deles funciona. Tudo picaretagem. Então, na verdade, os adolescentes vão mais por dúvidas. E frequentemente, porque eles também têm uma iniciação sexual precoce, eles vão lá para perguntar como é que usa a camisinha, de que jeito que põe a camisinha, se pode pôr a camisinha só na hora de ejacular, tem que pôr a camisinha desde o começo, ou vão com alguma doença venérea, condiloma, que é o HPV, e gonorreia, enfim. Os adolescentes têm isso e frequentemente, como eles são muito precoces e muito ansiosos também, eles vão com quadro de ejaculação precoce, que acomete mais de 1/3 dos indivíduos que se iniciam sexualmente. Então você é obrigado a orientar e a informação de boa qualidade o tranquiliza, geralmente supera o problema. Educação que ele não recebeu em casa, nem na escola, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Se ele recebe de um profissional em quem ele confia, ele fica pacificado com ele mesmo e passa a ter confiança em você. Então, quando aparece um outro problema, ele volta. Então, o adolescente às vezes vem porque tem dúvidas sobre o tamanho do pênis, você esclarece. Ele é normal, geralmente ele é normal. Depois ele volta porque ele tem ejaculação precoce, depois ele volta porque ele está com dificuldade de ereção, com uma namorada nova, e daqui a 10 anos ele volta para fazer vasectomia. Ou seja, você cria um vínculo com o adolescente e vai com ele até ele ficar adulto. E às vezes dá tempo até de você pegar esse camarada com um problema de próstata, com 45 anos de idade. Então, o adolescente que você fisga com confiança, boa informação, com respeito a ele, geralmente ele fica seu cliente e cria um vínculo muito forte.
A menina, os problemas da menina, que são infecções urinárias geralmente pós-coito, e às vezes vem ela e a mãe e o pai, e está na cara que foi pós-coito. Mas ela não quer falar, então coitada. Você dá volta, pergunta, às vezes você não consegue aquela condição de conversar a sós com ela, menina. Tem que voltar num outro dia, você consegue conversar, às vezes pela internet. A pessoa se abre, porque às vezes ela tem 12 anos. E é incrível, porque a grande maioria dessas infecções urinárias pós-coito é muito frequente nas mulheres, inclusive na lua de mel, nas primeiras experiências sexuais e tal. Mas você tem dificuldade de lidar com isso na frente da família, né? Eu geralmente, quando tenho adolescente no consultório, eu primeiro entro a família, depois eu peço para eles saírem. Se é uma menina, eu ponho a enfermeira junto, evidente, que é muito importante, e eu percebo que muda totalmente o diálogo, né? Então eu procuro fazer isso aos poucos, às vezes não na primeira consulta, na segunda, porque eu sei que tem mais coisa para tirar ali. E às vezes vem, como veio recentemente, por exemplo, um adolescente que tem uma doença anal, HPV anal. É óbvio que isso só o homossexual passivo que tem. Então você examinando o sujeito, você vê que ele é homossexual. E você tem que orientar. E ele veio com o pai, veio com a mãe, que frequentemente não sabe. Então você tem que manter um vínculo, trazê-lo de volta e tal. E já não passei por uma experiência dessa poucas vezes, são muitas vezes, às vezes filho de colega médico que fala, meu filho aí ando saindo com as mulheres aí e tal, e tá com HPV. Você vai examinar, ele tem HPV no pênis e no ânus, e ele é homossexual. Então é uma situação delicada, isso é extremamente frequente. E o HPV, né, é essa vacina nova que apareceu agora a partir dos 9 anos, contra o câncer de colo de útero e câncer de glande também. Por isso que os meninos agora vão começar a tomar também a vacina. Exatamente, já está no mercado. Quer dizer, a partir de 9 anos de idade, os meninos e meninas devem receber essa vacina que não está ainda no sistema de saúde pública, mas é um exame, é uma vacina que ainda é muito cara para o nosso padrão. Muito caro. R$1.000, né? Mais ou menos. Custa R$4.000, 3 doses. Tá? Mas esses meninos precisam de orientação e eles não podem, às vezes, receber de outro lugar. As informações que eles têm são da internet ou de colegas. Não, mas a escola também não consegue ainda chegar a fazer, porque os professores não sabem falar disso, né? Esse é o problema. Então a gente fala, a escola tem educação sexual, mas aí você vai ver que geralmente é muito precoce, é muito pequena, as pessoas não entram nos temas para valer, os professores não estão preparados para falar sobre isso, ou então existe um problema religioso, as famílias não querem que fale, né? Outro dia uma família veio conversar comigo porque estava chateada porque a escola ia dar aula sobre educação sexual e eles eram contra. E o que eles faziam, que eles queriam saber como resolver. Falei, olha, aí porque entra o preconceito da família também, né? Eu acho que qualquer aula, por pior que seja, sempre é uma luz, né? Ajuda a criança e o adolescente a entenderem, principalmente o que é normal, o que não é. E às vezes a pessoa acha que a informação vai ser ferramenta para perversão, para prática, para promiscuidade. Não é, eu acho que pelo contrário, quando uma criança e um adolescente são seguros sobre uma informação de qualidade, eles não se deixam iludir pela conversa de colega, pela coisa da internet, eles são espertos, instruídos, né? Então é muito melhor correr o risco de uma educação precoce do que a criança aprender hoje, prioritariamente, pela internet. E Lísias, e a questão da AIDS e do HIV? Como é que você está aumentando isso em adolescentes? Na faixa de meninas de 13 a 20 anos tem crescido no Brasil. Tem uma faixa, quase todas as faixas de idade têm diminuído. Uma das faixas que cresce é da menina adolescente. Então a AIDS é um problema relativamente sob controle no Brasil. Tem um dos melhores programas de controle de AIDS do mundo. Tem um reconhecimento internacional, há drogas novas, coquetéis novos, uma perspectiva de vacina e tal. Mas hoje em dia, justamente essa fase mais vulnerável dos adolescentes ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, especialmente na casa das meninas. Porque é mais fácil uma menina pegar AIDS sexualmente falando do que um menino pegar AIDS sexualmente falando. A droga é universal, tanto faz você ser homem ou mulher, o uso da droga injetada, compartilhada, né, pega AIDS. Mas sexualmente falando, a menina é mais vulnerável quando ela se inicia. Isso, acho que era bom você explicar por que você acha isso, por causa da questão genital. Porque o esperma veicula uma carga muito grande de vírus.
Embora o mucovaginal, a mucosa vaginal tenha também o vírus, a grande concentração é no esperma. Então, quando você... É mais fácil um menino passar AIDS para uma menina do que pegar AIDS de uma menina. Exatamente. Isso é que é importante dizer. Exatamente. Quer dizer, a mulher aidética contamina menos que o homem aidético, né? Exato. Você só perde nesse processo para os homossexuais masculinos, em termos de epidemiologia. Então, os homossexuais masculinos estão aqui em primeiro lugar e os heterossexuais estão aqui em segundo lugar, nessa questão da adolescência e AIDS, que ainda no Brasil é uma situação gravíssima. Então, e nessa linha também da adolescência, essa questão da sexualização precoce e, sei lá, até se esse termo é adequado, não sei como é que você vê isso. Realmente a gente mudou muito a prática, né? As pessoas estão tendo atividade sexual muito cedo. É verdade isso? Você também acha isso? Todas as estatísticas mostram isso, no mundo todo. Ou seja, há uma iniciação mais precoce, há uma tendência à promiscuidade, há uma liberação tanto da mulher como do homem, e essas coisas são universais hoje. E as doenças venéreas clássicas, que antigamente a gente tinha receio, tinha medo, gonorreia, sífilis, o HPV você já falou muito, que é a famosa doença local ali, e também a verruga plana e tal. Quer dizer, essas doenças também aumentaram? Aumentaram. A sífilis, por exemplo, é um problema de saúde pública de novo aqui na gestante. Mas por causa da AIDS, não é? A sífilis está crescendo sozinha, independentemente. Agora, conforme a região do mundo, considerado Uganda, Tanzânia, existe uma proporção de AIDS de 1 para 1, um homem e uma mulher, né? No Brasil ainda há muitos homens para uma mulher, mas essa mudança do comportamento vem acarretando mudanças na própria epidemiologia da doença. Então, um adolescente que começa a vida sexual muito cedo, muito ingênuo ainda, e de maneira promíscua, corre riscos elevadíssimos. Então eu te pergunto isso porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, eu via com muita frequência no consultório queixas de adolescentes, por exemplo, com gonorreia, né? Estudantes, principalmente, né, que iam para a universidade, começavam as primeiras experiências. E aí veio a questão do tratamento da gonorreia com a penicilina, com uma injeção só, aquelas coisas que se falava, etc. E tal. E parece que eles perderam o medo, né, de ter contaminação. E mesmo o uso do protetor, da camisinha e tal, era meio discutível. A gente está com uma incidência ainda aumentando ou diminuindo em adolescentes dessas outras doenças venéreas não HIV, não AIDS? Ainda está aumentando, né? São altas ainda, e algumas situações mudaram de classe social. Por exemplo, a gonorreia você não encontra na classe média e classe alta. Você encontra na classe baixa a gonorreia. Por causa do uso do preservativo? Por causa da promiscuidade, de uma classe baixa, a falta do preservativo, etc. Na classe mais alta você tem uretrite por clamídia. Clamídia, que é uma uretrite diferente e tal, mais sutil, de pessoas... E mais difícil de tratar também. Com um trato melhor, pessoas de uma categoria social diferente, ou seja, o universo do problema é gigantesco. E a campanha que o governo faz uma vez por ano é, neste carnaval, use camisinha. E só isso. 3, 4 dias antes do carnaval. O governo se limita a isso. E o pior é que ainda, nesses casos, ainda tem resistências religiosas. Não, olha, estão divulgando. Quer dizer, que é uma coisa incrível, né? Quer dizer, que a gente sabe que estamos prevenindo doença grave, né, para as pessoas. Lígia, estamos terminando. Vamos dar uma fechada aí com aquilo que você acha importante deixar claro para os nossos internautas aí lembrarem do teu trabalho, das coisas importantes nessa linha de urologia. O que você gostaria de fechar? Alguma coisa que você queria colocar? Eu acho que a maior profilaxia que existe das doenças sexualmente transmissíveis, das disfunções sexuais, que a gente não chegou a falar muito hoje sobre as disfunções. Disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de desejo masculino ou muito maior feminino, dor na relação, enfim, uma lista desse tamanho de disfunções sexuais. A gente podia até fazer um programa um dia só sobre isso. As disfunções são muitas e começam no jovem, bem jovem, frequentemente na adolescência, mas a maior profilaxia quanto a isso é a educação, é o que você está fazendo aqui hoje, é o que a gente está fazendo conversando, ou seja, uma informação de qualidade que o Estado não dá, nós temos a obrigação de fazer, tanto individualmente como coletivamente. E essa ferramenta da internet hoje é a melhor ferramenta, tanto para informação médica para o leigo, como de discussão, troca, interação. Então eu valorizo muito esse trabalho que você tem feito pela internet, porque atinge um número tão grande de pessoas que nenhuma edição de um livro pode se comparar. Quando você faz um livro de sucesso, você tem 10 mil exemplares.
E eu sei que alguns programas seus já foram vistos por mais de 300 mil pessoas, ou seja, é incomparavelmente maior a possibilidade de dar uma boa orientação pela internet para essa moçada que está carente de ouvir uma informação segura e de qualidade. Então tá bom, eu acho excelente, mas vamos deixar marcado um dia, você volta para conversar com a gente sobre essas questões das disfunções sexuais, masculinas e femininas, tudo bem? Ótimo. Podemos falar da adolescência e também da idade adulta. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, eu sei que você deu um tempo da sua vida profissional que não é fácil para vir aqui com a gente. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos que nos assistem. Muito bom, e você, gostou do programa de hoje, né? Manda suas mensagens, passe para os seus amigos, divulgue. Esse é um programa seu, você tem que mandar isso para todas as pessoas que você acha que vale a pena conhecer esses temas que nós discutimos. Essa é uma função da Web Filhos, é uma função social de divulgação dos conhecimentos que nós trazemos de gente competente aqui. Um abraço, até a próxima vez.